Vamos ficar de pé nesse momento? Abramos nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, verso de número 58. 1 Coríntios 15, 58. O nosso estudo hoje é o seguinte, o título: Uma igreja no centro da vontade de Deus valoriza o serviço cristão. Uma igreja no centro da vontade de Deus valoriza o serviço cristão. 1 Coríntios 15, 58, assim diz o texto: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Leamos todos juntos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Podemos assentar. Deus nos abençoe e fale conosco pela sua palavra. Uma igreja no centro da vontade de Deus valoriza o serviço cristão. A igreja de Cristo é um organismo vivo. E por ser um organismo vivo, ela também é um organismo dinâmico, ou seja, ela está sempre em movimento. Pessoas saem, pessoas entram, pessoas ficam por muito tempo, pessoas ficam por pouco tempo. E isso acontece porque é uma dinâmica comum da igreja. A pessoa vem aqui, se simpatiza com uma coisa, tem uma coisa que ela não gosta, às vezes ela vem para cá e tem que se mudar, ou ela tem um trabalho que faz com que ela venha se mudar de estado, de cidade, e aí por esse motivo as pessoas entram e saem da igreja. E isso ocorre para a igreja ser um organismo vivo e dinâmico. E a igreja é um local de comunhão e de desenvolvimento, pois estamos sempre aprendendo. Nós na igreja estamos sempre aprendendo alguma coisa. E quando nós aprendemos, nós crescemos. É o caminho natural. Quando você aprende algo, quando você recebe uma informação, quando você recebe um conhecimento, você agrega essa informação, você agrega esse conhecimento a determinada área da sua vida, e então você passa a crescer. E uma das formas do crescimento que temos, além do estudo da Bíblia, é com o nosso envolvimento na obra do Senhor. O Senhor tem uma grande obra. O Senhor tem uma obra bem extensa. E se envolver na obra do Senhor é realizar o serviço cristão. Meus irmãos, o serviço cristão é fundamental para o desenvolvimento da igreja de Cristo, pois tudo aquilo que a igreja realiza está relacionado com o exercício do serviço cristão. Por exemplo, estamos aqui hoje, participando do culto dessa noite. Esse culto aconteceu porque a irmã da limpeza pôde limpar a igreja, abriu o portão, porque os irmãos na introdução estavam ali tomando conta. O irmão Hélio dirigiu o culto, Vani, Carlinhos conduziram o louvor, o irmão Itabaraci no som, Renata e Márcio na mídia. Nós estamos aqui participando, ou seja, nós estamos aqui exercendo o serviço cristão. E o serviço cristão, meus irmãos, ele não destina apenas uma parte da igreja, a um seleto grupo da igreja.
ele é destinado a toda a igreja. Todo cristão precisa entender que ele precisa trabalhar na obra do Senhor. O serviço cristão é tão importante que todos nós, de acordo com a palavra, somos capacitados com dons espirituais, pois todo cristão tem pelo menos um dom espiritual, e de acordo com a Bíblia não há um cristão que não tenha algum dom espiritual, e também nós somos dotados de talentos. Para quê? Para que nossos dons, para que nossos talentos possam ser utilizados no exercício da obra do Senhor, no exercício do serviço cristão. A Igreja de Cristo precisa reconhecer a importância do serviço cristão. Todos nós precisamos entender que o serviço cristão é muito importante. O serviço cristão é muito especial. E reconhecendo a importância do serviço cristão, reconhecendo como o serviço cristão é especial, a igreja irá valorizar o serviço cristão. E o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, nos mostra algumas questões a respeito do serviço cristão. E a primeira questão é o seguinte: o serviço cristão deve ser realizado da maneira certa. As igrejas têm as suas semelhanças. Sim, tem suas semelhanças. Um grande amigo meu de seminário é pastor de uma igreja, e quando a gente sai de férias, eu e ele, a gente marca de almoçar. Até com a pandemia a gente não tem feito isso não. Mas a gente marca de almoçar. E quando a gente marca de almoçar, ele é pastor titular, sou pastor de juventude da igreja, mas caminho aqui na igreja como um todo. Nós começamos a conversar, né, sobre como é que é a igreja dele, como é que é aqui, uma questão que ele tem lá, uma questão que eu tenho aqui. E toda vez que o almoço acaba, nós chegamos à seguinte conclusão: que em algumas questões, a igreja é tudo igual. Só muda a placa, o nome e o CNPJ. Porém, em algumas outras questões, a igreja tem as suas particularidades. Ou seja, algumas coisas que somente ela tem. Coisas que acontecem aqui, algumas questões que acontecem aqui não acontecem em outras igrejas. Da mesma forma, algumas coisas que acontecem em outras igrejas não acontecem aqui em nossa igreja. E uma das características muito comum das igrejas em si, independente do seu tamanho, é o pequeno número de cristãos que se envolvem na obra de Deus. Isso é muito interessante. São pouquíssimas as pessoas que se envolvem na obra do Senhor, no serviço cristão nas igrejas. A gente vê algumas igrejas aí que são grandes, e você acha que todo mundo lá se envolve, todo mundo participa, todo mundo está lá participando. Aí você vai conversar com o líder do departamento, do ministério, e fala assim: não, irmão, eu mais 2, eu mais 3, eu mais 5, um monte de gente vem, participa do culto, está aqui, integrando aqui, mas trabalhar, pegar a mão na massa, como dizem por aí, são poucos, né, que participam. Isso é, em geral, isso é algo muito comum das igrejas, como já falei. E por que isso ocorre? Porque
poucas são as pessoas que se envolvem na obra, porque poucas são as pessoas que se envolvem no serviço cristão. Temos alguns motivos. Falta de tempo. Hoje, de fato, a vida é muito diferente do que era há 15, 10, 20 anos. Hoje, as mulheres trabalham, os irmãos também trabalham, e muitos irmãos trabalham distantes. Muitos irmãos trabalham, exemplo, uma pessoa que congrega aqui e ela trabalha no centro do Rio, se ela pegar a ponte como estava ontem, como estava hoje, ela não vai conseguir chegar aqui no culto de 7h30. Uma pessoa que trabalha no centro do Rio, que congrega em Santa Cruz, ela não vai conseguir chegar no culto no meio de semana na igreja dela. Não vai. E tem também que as pessoas hoje em dia elas fazem faculdade, elas estudam, elas têm outras dinâmicas. E um outro motivo também é o desinteresse. Tem gente que não quer participar, que não quer se envolver, que não quer fazer nada. Ela acha que ela se converteu e ela se batizou, ela é membro da igreja e ela entrega o dízimo dela todo mês, rigorosamente em dia, né? Assim pode-se dizer. E então ela acha que tem que estar tudo do jeito que ela quer, né? E ela não se interessa em participar, e é uma escolha da pessoa, e nós não podemos obrigar ninguém a se envolver na obra de Deus. E nós, ao olharmos, ao observarmos a questão da obra do Senhor, percebemos que realizar a obra do Senhor é o certo. Porém, nós precisamos realizar o certo da maneira certa, né? Precisamos realizar o certo, que é se envolver na obra do Senhor, da maneira certa. Aí eu pergunto para você, meu irmão, para você, minha irmã, como realizar o serviço cristão da maneira certa? Devemos realizar a obra do Senhor sempre com o nosso melhor. Isso é realizar a obra do Senhor da maneira certa. É fazer sempre o que você vier a fazer na obra do Senhor, na casa do Senhor, da melhor forma possível. Vamos ao texto? Paulo nos fala como realizar a obra do Senhor da maneira certa. Ele fala, devemos realizar de maneira firme, ou seja, se mantendo firme, porque as dificuldades virão, os problemas virão, as lutas virão, seja lá as suas lutas pessoais, sejam lá os problemas que você tem com as pessoas, no exercício da obra do Senhor, porque você trabalha com pessoas são diferentes, pessoas são complicadas, pessoas têm suas questões, pessoas têm suas manias, e é difícil, né? Mas Paulo fala, sejamos firmes, constantes, ou seja, está realizando o trabalho sempre da melhor forma possível, sempre com a mesma dedicação, procurando se envolver mesmo naquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E ele fala, sempre abundantes, procurando crescer naquilo que você faz, procurando se desenvolver naquilo que você faz, procurando melhorar mais ainda naquilo que você faz. Porque você, no seu trabalho, você se capacita, você assiste vídeos, você participa de treinamentos, você participa de palestras, e é a mesma coisa no exercício da obra de Deus. Uma coisa muito interessante, às vezes, que a pessoa ela acha que ela está fazendo as coisas na casa do Senhor, e ela acha que do jeito que eu faço está bom, está tranquilo, eu dou a mesma aula de EBD há
35 anos, eu não preciso melhorar em nada. E aí tem eventos de educação da igreja, você não vem, você acha que você não precisa daquilo, né? E você canta, você pode se aprimorar no que você canta, participar de uma oficina de ministração de louvor, observar como funciona o louvor de uma igreja de destaque, você pode fazer algo desse tipo. Mas, irmãos, nós precisamos envolver a nossa vida na obra do Senhor e devemos sempre procurar buscar a excelência naquilo que nós estamos fazendo. Fazer com excelência é fazer com qualidade. E é o que nós fazemos deve ser feito sempre com qualidade. Independente de que lugar vai ser, para qual lugar será, de quantas pessoas terão no culto, ou se é um culto de domingo, de meio de semana, se é um culto pela manhã, culto da noite, você precisa fazer a obra do Senhor com excelência. Devemos sempre dar o nosso melhor na realização da obra do Senhor. Fazer o nosso melhor, o melhor das nossas forças, o melhor da nossa capacidade, o melhor do nosso intelecto. Precisamos fazer dessa maneira. Devemos realizar a obra do Senhor com amor. Porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós estamos atuando na casa de Deus. Por esse motivo, devemos realizar o serviço cristão com amor. Meus irmãos, Deus espera que realizemos a sua obra da maneira certa. E como deve ser, realizar da maneira certa, realizar sempre com o nosso melhor. Dê sempre o seu melhor na obra do Senhor. Faça sempre com excelência, independente do que você vier a fazer. Mas ainda uma segunda questão sobre o serviço cristão, que o texto nos mostra, e é a seguinte: o serviço cristão deve ser realizado com a motivação certa. O mercado de trabalho apresenta diversas exigências. E por esse motivo, o trabalho sempre nos proporciona experiências que contribuem bastante para o nosso amadurecimento, né? Se é um trabalho, o trabalho é uma coisa maravilhosa, né? Todos nós aqui trabalhamos, ou já trabalhamos um dia, né? Irmãos que são aposentados, né? Conseguiram, né? Se aposentar, graças a Deus por isso, que hoje em dia, pelo atual governo, não é privilégio da grande maioria. Mas nós trabalhamos, né? E nós lidamos com pessoas, né? Ouvimos coisas que nós gostamos, né? Não podemos sair que nem um adolescente respondendo a todo mundo, né? Fica lá na nossa, né? Porque tem que escutar, porque a gente precisa ganhar aquele dinheiro, né? Para poder fazer nossas coisas. Então, o mercado de trabalho e o trabalho em si nos dá bastante crescimento, né? O serviço secular, ele tem algumas regras, né? Nós temos que cumprir essas regras, chegar no horário, sair no horário, às vezes trabalhar uniformizado e usar aquele uniforme direitinho, né? Além de outras coisas, né? Almoçar no intervalo de 1 hora, evitar faltar, se não for por uma questão de saúde, e até como eu já falei, né? Tudo isso é fundamental para poder manter, né, o nosso emprego, né? E manter o emprego hoje em dia já é a motivação, né? Por esse tempo difícil de desemprego que nós estamos passando, com mais de 14 milhões
de pessoas que estão desempregadas em nosso país. E eu quero perguntar a você, meu irmão, você que trabalha, ou você que já trabalhou, qual é a sua principal motivação para o exercício do seu trabalho, do seu serviço secular? O que te motiva a realizar o seu trabalho? Na sua empresa, ou você que agora trabalha em casa, mas vinculado a alguém, ou você que trabalha por conta própria, o que motiva você a realizar o seu trabalho? Ou então você que é dona de casa, porque dona de casa é um trabalho muitas vezes mais exaustivo do que um trabalho de carteira assinada, ou então um trabalho autônomo. O que motiva você a realizar, a executar o seu trabalho? E a nossa motivação para realizar o nosso trabalho secular, muitas vezes, ela pode estar certa, ela pode não estar certa, de acordo com o que você pensa, de acordo com a sua forma, de enxergar a vida. O serviço cristão, no serviço cristão, não dá para viver dessa forma. No serviço cristão, nós precisamos sempre estar trabalhando por conta da motivação certa. O serviço cristão deve ser realizado com a motivação certa. A principal motivação para o exercício do serviço cristão deve ser Deus. E isso precisa ficar bem claro para cada um de nós. No texto, Paulo mostra que Deus é a principal motivação para o exercício do serviço cristão, porque Ele é o dono da obra, Ele é o dono da igreja. Vejamos lá, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Essa é a questão. Deus deve ser a nossa principal motivação. Nós precisamos entender que estamos trabalhando para Deus, que nós estamos executando a obra de Deus, que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo para poder agradar a Deus. Devemos trabalhar para Deus, pois estamos realizando a sua obra e o seu serviço. Quando nós olhamos para Deus, nós nos permitimos vencer todas as dificuldades que nós temos para a realização do serviço, que é o serviço cristão. O foco da nossa atividade deve ser Deus. Precisamos estar focados em Deus. Não no que uma pessoa vai dizer, no que outra pessoa vai dizer, no que a pessoa vai reclamar, que a pessoa vai gostar, que a pessoa não vai gostar. O nosso foco principal sempre deve ser Deus. Ah, mas eu não sei fazer direito. Venha, procure fazer. Não estou dizendo, como eu falei no outro ponto, que tem que ser feito de qualquer maneira. Mas você precisa entender que o foco do que você faz é Deus. Não podemos esquecer nunca disso. Quando realizamos serviço cristão para Deus, conseguimos vencer e crescer com as críticas. Porque, meus irmãos, todos nós estamos em um constante estado de aprendizado. Eu, quando comecei a pregar, 19 de abril de 1999, faz tempo, 23 anos.
lá na casa de onde Márcio mora hoje, né? Culto na casa da mãe dele. Eu ouvi muita coisa e eu cresci com muita coisa que me dizem. E cresço até hoje com coisas que eu escuto. Outras deixa para lá, mas a gente aprende. A gente tem que entender o que é crítica negativa, o que é crítica construtiva. E nós só conseguimos vencer as críticas negativas e só conseguimos aprender com as críticas positivas quando nós entendemos que a motivação do nosso trabalho deve ser Deus. Quando realizamos o serviço cristão para Deus, entendemos que Ele é quem realmente deve aparecer. Ele deve ser o destaque, né? Como acho que foi o Ayrton que falou, né? Que a pessoa fala assim, não, mas se eu não fizer, não tá bom, né? Se não for eu que vier cantar, não vai ser legal. Se não for eu que dirigir aquele culto, não vai ser bom. Meu irmão, tem que aparecer. É Jesus, é Deus, não é você, né? E a gente às vezes vê umas coisas meio esquisitas, né? Que alguns irmãos pessoas que têm mais talento, né? Sabem fazer bem as coisas. Às vezes até desfazem um pouquinho daquele que não sabe fazer muito bem. Uma coisa que eu sempre falo, até para a juventude, é o seguinte: na hora que a coisa ficar ruim, né? Quem segura a onda são esses que têm menos talento, que estão sempre mais dispostos para vir fazer, são mais dedicados. Então, nós precisamos entender que quem tem que aparecer não é você. Tem que aparecer é Deus. Quando realizamos o serviço cristão para Deus, entendemos que a nossa adoração deve estar sempre em primeiro lugar. Se o seu serviço cristão te impede de adorar como Deus deve ser, algo está muito errado. Se o seu serviço cristão é o que te motiva a vir para a igreja e não a adoração, lamento te informar, você está fazendo tudo errado. Quando realizamos o serviço cristão para Deus, entendemos que obedecer a Ele é fundamental. O que Ele quer, em primeiro lugar, a vontade dEle, em primeiro lugar, o que Ele ensina, em primeiro lugar, o que Ele mostra, em primeiro lugar, a Sua palavra sendo obedecida em primeiro lugar. O que você vier a fazer, meu irmão, na obra do Senhor, entenda que você está fazendo para Deus, pois essa é a motivação certa. O serviço cristão proporciona o crescimento da igreja. Uma igreja que trabalha é uma igreja que cresce. O serviço cristão proporciona a comunhão na igreja. Quando as pessoas trabalham, as pessoas estão ali juntas, estão ali caminhando, estão ali acertando, estão ali errando, estão ali tendo as mesmas ideias, ou estão ali não tendo as mesmas ideias, mas se acertando depois, né? E o trabalho acontece da melhor forma possível. O serviço cristão proporciona o amadurecimento da igreja. Uma igreja que trabalha, vence suas dificuldades, ela acaba sendo uma igreja madura, onde as pessoas sabem lidar umas com as outras. As pessoas conseguem entender as facilidades e as dificuldades umas das outras, e dessa maneira entendemos que todos nós estamos aqui focados em um mesmo objetivo, que é a exaltação do nome do Senhor através do serviço cristão. Somos cooperadores de Cristo. Na verdade, temos o privilégio
de poder atuar no exercício da edificação do reino de Deus. Irmão, nós somos seres imperfeitos, trabalhando para um ser perfeito. Como Paulo fala, nós temos tesouros em vasos de barro. Nós somos privilegiados em poder trabalhar na obra, na edificação do reino de Deus. Devemos sempre procurar oferecer para Deus o nosso melhor. Sempre proporcionar para Deus o nosso melhor, porque Ele sempre proporciona para nós o seu melhor. Devemos realizar uma obra excelente, sempre com excelência. Precisamos sim, porque nós estamos fazendo algo excelente, nós estamos falando de alguém excelente, nós estamos trabalhando para alguém excelente. Por esse motivo, nós não podemos e não devemos realizar a obra do Senhor de qualquer maneira, com inteireza de mente e de inteireza com o nosso coração e com a nossa mente inteira. É chegar aqui, entender que você está aqui, não se preocupando com a hora que vai acabar o culto, ou com o tempo que o culto tem. O Flamengo deve estar tendo Flamengo e Palmeiras de Maracanã. Venderam 61 mil ingressos. Está lotado o Maracanã. Pergunta a algum flamenguista se ele está preocupado com a hora que o jogo vai acabar. Ele se demole que até que o jogo demore mais tempo. Porque ele está lá fazendo o quê? Torcendo pelo Flamengo. Né? Aí a gente vê a pessoa, vem para a igreja preocupada com o tempo do culto, quando o culto vai acabar, que não sei o quê, não sei o que, não sei o que lá. Né? Inteireza de mente, inteireza de coração. Porque você está aqui para poder servir, para poder adorar ao Senhor. Somos servos de Deus, devemos sempre entender, sempre ter em mente que Ele é o Senhor da obra. Devemos sempre ter a noção que Deus deve ser o foco de tudo aquilo que é feito na igreja. E por esse motivo, devemos entender que Ele é quem inicia e que Ele é quem termina um ciclo de trabalho. Ele é quem inicia, Ele é quem termina uma liderança. Ele é quem inicia, Ele é quem termina um ministério. Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é dele. Deus sempre abençoa quem trabalha com alegria. Sim, mais difícil que seja, mais complicado que seja, Ele sempre abençoa quem trabalha com alegria. Quem se coloca na direção dele com alegria. Quem vem para a casa dele com alegria, prega com alegria, canta com alegria. Você vai ter 19 pessoas no culto, você vai ter 30, vai ter 50, vai ter 100, vai ter 400. O foco é Ele, porque independente de quem esteja, a pessoa mais importante está aqui, que é Deus. Por esse motivo, faça com alegria, trabalhe com alegria, faça da maneira certa, com o seu melhor e com a motivação certa, que é para Ele. E dessa maneira, seremos ricamente abençoados e poderemos dizer que no serviço do meu Rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado, porque no serviço do meu Rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. Deus nos abençoe. Amém?